Pessoal, lá vou fazer o rebatimento dessa peça aqui, apresentar as vistas ortogonais, né, que seriam as três vistas, seria a vista frontal, a vista lateral esquerda e a superior dessa peça. Então, alguns pontos aí que eu vou apresentar aqui antes de passar esse aqui para o papel milimetrado, que é o meu objetivo, tá? Eu vou determinar que a vista frontal vai ser esta. Por quê? Porque eu vejo que é uma vista muito rica de detalhes, tá? E aqui eu vou ter, consequentemente, uma vista lateral esquerda e, finalmente, uma vista superior, né? Algumas coisas importantes a respeito das vistas. Vistas frontal, ela tem por característica apresentar o que? Um comprimento de uma peça e uma altura. É o que a gente consegue ver enxergando de cá, alturas e comprimentos, né? O comprimento total dessa peça equivale a 75, tá claro. E aqui, no caso, ela não está claro qual é a altura total, mas eu sei que ela tem 21, mas essa altura de quadro da base, tá? Então dá 25. No caso do rebatimento da vista lateral esquerda, eu já consigo perceber que a cota também de largura está direta, 30, e a altura aqui 21 mais 4, que deu 25. E a última característica que a gente vê no rebatimento de vista, a vista superior, ela vai me dar o quê? Todo esse comprimento de largura, quando a gente vê de cima, e ela comprimento e a largura, né? Então, o comprimento é 75 e a largura 30. Eu não consigo ver isso aqui de cima, eu consigo ver só isto e isto. Então, o comprimento e a largura, tá? Alguns pontos importantes a respeito dessa vista. Aqui a gente tem uma peça, ele tem um furo aqui, esse diâmetro que vale a 8. Aqui tem um arredondamento de 10, né? Ele não me dá a cota de início desse furo aqui, ó, dessa distância desses furos, né? Eu só tenho a distância de um furo ao outro, mas eu não tenho do zero. Mas eu posso perceber, se fazer conta, que vale 10, que é o contorno aqui desse furo, que ele é concêntrico com a borda da peça, né? Então ele tem 10 de distância, anda 55, e ele vai bater aqui, que dá 65, fechando aqui mais 10, que é o mesmo raio que a gente tem de um lado e do outro, 75. Tá? Aqui atrás dessa peça aqui, ela também tem um ponto de dúvida, mas o esclarecimento é o seguinte: aqui ela tem um rebaixo, né? É um quadrado, formato de quadrado, com um espaçamento de 6, a gente vê aqui, ó, 6, que é 13 menos 7, né? Uma profundidade de 6 e um comprimento total de 39. Altura de 6, largura de 6 e comprimento 39, tá? Então vamos executar esse desenho rapidinho aqui. O vídeo fica muito longo. Aqui a gente tem um papel milimetrado. Quero mostrar para vocês aqui algumas características rápidas do papel milimetrado. O papel milimetrado você consegue trabalhar com ele fazendo escalas, né? E por ele ter divisões de 10, você consegue colocar a medida que for. Por exemplo, 10 metros, 10 quilômetros, então proporção 2:1. Quem define isso é o projetista, tá? Bom, eu vou desenhar essa peça aqui a partir do centro dessa peça, né? O que seria o desenho do centro dessa peça aqui a partir do centro? Tem que fazer uma vista frontal, tem que fazer a vista superior e a vista lateral esquerda, tá? Se eu partir a partir do centro dessa peça, eu vou, digamos que ela tem os 75, a partir do centro eu sei que eu tenho 37,5 para cada lado, tá? Posso começar a dar ponta de 0 até 75? Pode, isso aí é critério do projetista. Eu vou fazer por causa que a peça é uma peça com comprimento ímpar, fica mais fácil de eu dividir, tá? Então, eu tenho que fazer os quadros aqui das vistas, vista superior, a vista frontal e a vista lateral esquerda. Esses quadros têm as características de mostrar os comprimentos totais, alturas totais e larguras totais, tá? Então, o centro da minha peça, vou aproveitar esse formato aqui deitado, tá? E depois eu poderia estar utilizando ele em pé também, mas eu vou trabalhar com ele deitado apenas para poder ficar mais fácil de visualizar aí a peça aqui quando a gente estiver trabalhando nesse desenho, tá? Então vamos lá. Se eu pegar 75, né, vou fazer o primeiro quadrado aqui da vista superior. Se eu pegar 75 e dividir por 2, eu vou ter 37,5. Então aqui, ó, 10, 20, 30, 7,5, 38. Próximo. 10, 20, 30, 7,5.
tá? Tenta só trabalhar em cima, bem em cima da linha, tá, gente? Isso é o capricho que tem que ter. A altura da peça, eu sei que ela tem 25, então ela tem 20, vai ter 25 para cima. Então aqui, ó, 10, 25. 37,5, 10, 25. Aqui. E eu vou fechar esse quadrado, ó. Então eu posso garantir para vocês que a peça ela vai estar alocada completamente aqui dentro. Pode sobrar? Pode. Depois eu apago, não tem problema, né? É um croquis à mão livre. A partir disso eu sei que eu vou ter uma vista lateral esquerda, que vai estar por aqui, obedecendo as mesmas alturas. Tá aqui dentro desse quadradinho, tá? E eu tenho a vista superior, que vai ter que obedecer o mesmo comprimento da minha peça, tá? Da minha vista frontal. Isso é lei, não tem jeito, não tem como mudar isso, tá? E aí, para poder avançar agora, eu tenho que saber o seguinte: qual que vai ser a distância que eu vou ter dessa vista e a dessa daqui também, ela tem que ser obedecida. Então, para facilitar a vida, eu quero começar minha vista lateral esquerda aqui, em cima dessa linha, para facilitar o meu trabalho. Então, vou ter distância de 2,5 mais 10, 12,5. Então, vou fechar aqui o fundo da minha peça. E aqui para baixo, eu garanto para vocês que vou ter que colocar aqui, ó, 10, 12,5. Então, essa vista vai ter que começar aqui de 12,5 para cá, ó. Note que eu não fiquei trabalhando demais a peça. Eu já sei a distância que eu tenho aqui. Tem que ser a mesma. Eu já sei o comprimento da peça da vista de cima, rebati para baixo. E eu já sei a altura da peça rebatendo para a vista lateral esquerda. Então agora, qual que é o próximo passo? Eu saber qual que é a largura da peça. Então eu olho o meu desenho. Eu percebo que a minha largura da minha peça equivale a 30. 10, 20, 30. Ela vem até aqui, ó. Acabou o quadrado da minha vista lateral esquerda. E se eu rebater esse ponto para baixo, colocando meu compasso nesse ponto, porque a gente sabe que essa distância é igual a essa largura aqui, ó, tem que ser igual aqui. Então, o compasso ele me daria isso aqui, ó. 10, 20, 30. A peça viria até aqui, ó. Então aqui a gente consegue fechar, trabalhar o mais paralelo possível. Aqui seria o limite. Seria o limite da nossa peça. Tá? Vai ser quadrado, Bruno? Eu tô vendo. Não, não é quadrado. Mas eu estou colocando aqui os limites, as medidas básicas que a gente tem: o comprimento, altura e largura, comprimento e largura, tá? Agora eu posso executar minha peça. Bom, vou começar a partir, vou fazer as 3 peças simultaneamente aqui para facilitar o entendimento. Então, olhando a peça de cima, que tem uma visão legal, tá? Eu vou trabalhar aqui. Eu sei que no centro da peça tem um raio de circunferência de raio 10, um diâmetro de 20, né? Então, um raio de 10. Então, o raio de 10 é daqui desse ponto até aqui. Então, ele vai começar e terminar aqui. E a gente percebe que ele tem que entrar para dentro da peça também o que? 10, né? É um raio. Ele vai chegar aqui. Então, aqui, ó. Já traço esse raio. Maravilha, já está pronto. Ah, nas bordas da peça tem um contorno com um raio de 10 também. Então 10 está aqui, ó. Qual que é a medida de 10 que vai dar aqui? Vai chegar até esse ponto. Então a partir desse ponto aqui, eu vou fechar 10. Ó. Note que eu não fico preocupado demais com aqueles detalhes, né? De, tá muito em cima.
É na mão livre, tá, gente? Croquis à mão livre. Ó. Olhando aqui por alto, o centro desse raio aqui estaria aqui, né? Vocês lembram que tem lá uma circunferência com um diâmetro de 8? Então eu já vou aproveitar e já vou fazer ele aqui, ó. Eu vou deixar ele prontinho aqui, ó. 4, 4, 4, 4. Ó, 4, 4, 4. A circunferência está aí. Então a festa já começa a tomar o formato dela. No fundo da peça, a gente percebe que tem um ressalto da peça, um ressalto com a medida de 49, né? Posso fazer por aqui, tanto faz, né? Ah, tô vendo mais fácil a base da peça, né? Ela tem uma base, então a base ela tem uma altura de 4, então a altura eu só consigo marcar nessas figuras aqui, ó. Então a altura de 4, 1, 2, 3, 4, ó. Vou traçar uma risca de fora a fora com uma altura de 4. A altura da peça total ela é 25, então daqui até aqui é 25. Mas a gente sabe que o 25 ele só trabalha do 49, né, que é aquele ressalto total. Então vou pegar 49, então 10, 20, 24,5 aqui, ó. 20, 10, 20, que é aquela parte superior grande da peça, e vou traçar aqui uma risca para baixo bem leve, ó. Aqui eu consigo ver o comprimento, né? Então eu estou falando de comprimento daquele ressalto. Ó, tá aí. Quanto que aquele ressalto tem de largura? Se a gente olhar a peça lá, a gente vai ver que tem 13 de largura, né? Consigo marcar larguras aqui, ó, aqui e aqui, né? Então 13. Então eu vou pegar aqui, ó, começar por aqui, mais fácil. Eu tenho aqui 7 mais 6 dá 13. Aqui, ó, 6 está aqui. Então ele vai ter isso aqui de largura. Ah, Bruno, mas ele não é reto, ele tem um arredondamento nas pontas. Não tem problema, vamos fazer a construção primeiro, depois a gente faz os arredondamentos. Próximo passo, a gente consegue perceber que essa circunferência, se vocês olharem a circunferência, ela tem tipo um reforço em volta dela, né? Então esse reforço, ele tem a gente consegue perceber que ele tem uma lateral aqui que vale 30, então 30, eu consigo ver a largura de 30 aqui, né? Aqui eu vejo largura, comprimento, né? Consigo ver o comprimento de 30 nesse ponto aqui. Então a gente tem aqui 20 mais 5 aqui, mais 5 aqui. A gente consegue ver esse reforço tocando até a parte que tem um ressalto alto lá, ó, no final da peça. Então aqui, ó, tá aqui. Fechou. E ele, obrigatoriamente, tem que ser rebatido para a vista de cima, tá, gente? Então eu faço ele aqui, ó. Rebato ele para cá. Só rebato. Pronto, vamos começar a fechar. Essa vista eu consigo ver a altura, né? Qual que seria a altura dessa parte aqui, desse reforço da peça? Se você olhar, ele está em cima dessa base de 4. Né? Ele tem quanto acima? 13, né? Então, a partir desse ponto aqui, ele está apoiado nessa base toda aqui. Essa base que ela tem altura de 4, está aqui. Então, ele sobe 13. Então, aqui, ó, 6 mais 7 até aqui. Então, até aqui é a altura dessa coisa toda aqui, ó. Então, ele vem daqui até esse ponto, não é? Então, eu vou fechar ele, ó. Fechei. A circunferência ela não está contida aqui dentro, gente. Essa circunferência aqui. Então, olha só. Se eu rebater essa linha para cima, ela vem lá da base da peça. Olha a figura lá, olha o desenho que vocês têm aí. Então, você olha aqui, ele vem desse pedaço aqui até lá em cima. Formou essa figura. E a mesma coisa acontece com o lado de cá, ó. E aí a gente fala assim, ah, Bruno, mas eu consigo ver um L quando eu vejo a vista lateral. Então, é exatamente isso. A gente vai ver um L aqui, ó.
fugir um pouquinho. Vou apagar só para poder ficar mais enquadrado aqui. E a mesma coisa vai acontecer com o lado de cá. Olha o L lá formando aqui, ó. Essa parte de trás ela vai gerar essas linhas, né? Aqui em cima. Então seria o que? Lá do fundo da minha peça, em cima da minha base, ainda eu formo isso aqui. Esse rebatimento dessa parte aqui de cima. Gente, eu não fico olhando para o desenho mais. Eu só olho, tento olhar para isso aqui e tento desenhar. Tá? Então aqui, a vista frontal, ela está praticamente pronta. Essa circunferência, ela dá um contorno lá atrás. Então ele tem que aparecer aqui, ó. Ele não deixou de existir. Tá aqui. Ficou faltando somente rebater os furos, né, para essa vista superior aqui, tá? Pessoal, não precisa de fazer tudo bonitinho. No caso aqui, se quiser fazer com capricho, dá certo também. Mas é um desenho rápido, é um croquis à mão, é para ser feito rápido. Isso aqui não existe mais. Mas eu vou deixar ele clarinho aqui, só para a gente saber da onde que veio o quadro, tá? Da onde que veio a vista. Essa vista aqui também está quase pronta, gente. Vamos terminar ela, né? E depois a gente avança para cá. Então aqui a gente lembra que a gente tem alguns arredondamentos. Nessa parte de cima da peça, se você olhar no desenho, tem um raio de 4. Ou melhor, perdão, 5, né? Então a gente marca 5 aqui. Marca 5 aqui, é redondo, ó. A mesma coisa acontece para cá, porque é a vista simétrica. Só marcar 5 e 5. E aqui ela tem um outro arredondamento com raio de 3. Marca 3 e marca 3, é um raiozinho. É um mini raio aí, ó. E fechou. Então a gente percebe que olhando de cima ainda tem um detalhe aqui, assim, um detalhe quadrado com a medida de 39, que é aquele dito rebaixo que tem na peça. Então, se eu marcar aqui, ó, do meio para cá, 39 por 2 dá 18,5. Então vou marcar aqui, ó, 10, 20, não é 20, 18,5. Então daqui 10, 20. Então 18,5 está aqui. Vou apagar essa linha aqui que já rebati lá para cima, só para poder não ter que voltar aqui mais. Então 18,5 está aqui, ó. Então eu vou pegar 18,5, ele entra para dentro da peça 6, né? Então aqui, ó, medida de 6. Até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caminha, 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 até aqui, 6. Esse aqui é aquele rebaixo na peça que a gente não consegue enxergar muito bem olhando. A vista superior, vocês olharem, está pronta. Essa linha aqui não existe, porque a circunferência ela não existe, ó. Então eu vou deixar ela aqui, vou apagar, mas vou deixar com a linha clarinha para a gente saber que a gente usou para construir, né? Olha a vista superior pronta aí, ó. É isso aí, essa é a minha vista superior. Agora, para poder construir a vista lateral esquerda, é só fazer o rebatimento dessas duas vistas, dessa vista e esta ao mesmo tempo para cá. Como que eu faço isso? Rebate as linhas, ó. Aqui tem linha, joguei. Aqui tem linha, ó. Joguei. Aqui tem linha, joguei. Agora, para cá, a mesma coisa. Todas as vezes que tiver uma alteração aqui nessa peça, aqui nesses cantinhos aqui, ó, eu jogo ele para cá, ó. Então, como que eu faria isso, né? Aqui eu tenho larguras, né? Larguras. Então, vamos lá. Vamos começar dessa ponta da peça do fundo, que é essa mesma coisa aqui. O fundo da peça é isso aqui. Vou começar a descer. Aqui tem uma mudança, aqui tem uma largura aqui. Tem uma largura? Tem. Então, essa largura tem que ser representada aqui. Essa largura ela vai estar na parte de cima da minha peça, né? A gente sabe que eu tenho a profundidade de 6 no desenho, se você olhar. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Então, a largura está aqui, ó. 6. 6. Então, se eu rebater essa linha aqui para cima, eu vou ter o que? Um detalhe oculto, que é esse rebaixo, que é aqui, ó. Linha tracejada, detalhe oculto.
É isso aqui. Está representado. Né? Depois eu jogo ele para ver se de cá, essa linha aqui para ver se de cá, tá? Mas vamos fechar essa vista. Próximo passo. Continuei descendo. Aqui eu tenho alguma coisa com largura? Tenho, olha só, que tem uma largura aqui, alguma coisa com uma largura. É justamente esse ressalto que a gente fez aqui, não é? Então eu tenho que jogar esse ponto aqui para cá. Qual que é a medida dele? Não sei, não vou me preocupar, vou só rebater ele para cá, tá? Eu lembro que ele tem a medida de 13, né? Então, se eu quiser pegar, computar aqui, ó, 13, ó, já bateu bem quase certo, né? Ele começa a partir de onde, Bruno? Ele começa, olha só, olha essa linha aqui, não está começando aqui? Então, ele tem que começar a partir dessa linha aqui para cima, ó. Ele tem que ir daqui e ele vai até o final, gente? Vai, olha só, não é essa peça aqui que eu estou fazendo, não é isso aqui? Então, olha, ele tem que começar daqui e tem que ir até o final. Ele é visível ou não? Bem visível, né? Então é uma linha cheia de 13, né? Se contar bem, se vocês olhar as cotas, vai ver que aqui tem 21. Olhar no desenho aqui vai dar quanto? Vai dar os 21, que ele está pegando de 4 até os 25. Então 25 menos 4 dá 21. Ótimo. Próximo passo. Esse cara aqui. Esse cara está representado aqui, ó. Ele vem justamente dessa base que a gente acabou de desenhar e vai até o final da peça. Então ele vem dessa base até o final da peça. Mas onde que ele vai apresentar? Vai aparecer com a junção dessa linha aqui, ó, dessa altura, né? E eu sei que ele vem com a largura até o final da peça. Então ele está aqui, ó. Olha a junção dele. Olha ele, só a emenda dele aqui. Vem do início, que é o encontro dessa peça com esta, tá aqui, até o final. E agora, né, vou começar a apagar o que não me serve aqui e vou reforçar as linhas. Aqui eu já consigo fazer minha peça, ó. Ela vem esse pedaço aqui, vamos ver se eu consigo fazer com dois elementos, né? Tô com a lapiseira aqui, tô com a minha caneta nessa ponta. Então, andei aqui, essa distância, 13. Andei aqui, largura, largura, largura. Aí, ele vem dar uma abaixada, ele abaixa para essa peça aqui. Abaixou. Aqui, ó. Vai até o final. Vai até o final. Tá? E aqui agora é continuar o seu batimento, ó. Fechei aqui. Linha de contorno forte. Essa aqui é a minha vista lateral esquerda. Tá completa? Não. Tá faltando fazer o quê? Não existe uma circunferência aqui quando eu estou olhando a peça. Ela não está oculta. Eu estou olhando aqui. Eu consigo enxergar essa altura, mas não consigo enxergar o fundo da circunferência. Então, esse fundo de circunferência aqui, que é de 0 a 10, ele vem do final da peça para dentro, tem 0 a 10. Ele vai ser representado com uma linha tracejada da base até lá em cima, ó. Então, olha aqui a linha tracejada aqui, ó. Linha tracejada. Mostra detalhes ocultos. Quase pronta essa vista aí. Quase pronta a minha peça. O que está faltando? Está faltando representar o quê? Os furos, ó. Os furos, que seriam representados com linhas tracejadas também, onde a gente sabe que o centro desse furo aqui ele coincide com 10, então tem uma linha de centro teoricamente aqui, não vou colocar para não complicar. Ele tem uma largura de 8, de 4 para cada lado, diâmetro de 8, então 4 aqui, fechei os dois furos, está pronta, finalizada essa vista. Essa daqui, opa, faltou esse detalhe. Então, esse detalhe aqui, ele é uma junção desses dois pontos, né? Então, a gente tem aqui, ó, que rebater essa linha para cima, olha só. Aqui a gente rebate para cima. Esse contorno. Mas só que aqui eu consigo ver só o comprimento, né? Que é o comprimento dessa coisa aqui, né? Olha só, o comprimento está aqui. E a profundidade? A profundidade eu consigo pegar dessa vista, então eu já vou jogar essa vista para cá. Olha a profundidade, a altura dele aqui, ó.
Maravilha. Então aqui eu sei que é um detalhe oculto, né? Apagar aqui só para não ficar confuso. É o rebatimento dessa linha para cima. Então aqui a linha tracejada, que ele está atrás da minha peça, fazendo lá o meu rebaixo. Olha no desenho se tiver dúvida. Então nessa vista aqui, a gente consegue ver o L que formou lá. A gente consegue ver a parte de trás da peça, né? Aquela parte desse ressalto aqui, né? Os furos a gente tem que jogar eles aqui para cima. Como que a gente joga? Linha tracejada, né? Então, a linha de centro está aqui, ó. Pode fazer o centro, que não tem nada coincidindo mais. Traço ponto. 4 para cá. 4 para lá. Diâmetro de 8. Tem ele aqui também, ó. Só fazer o rebatimento, ó. Tracejada aqui. Tracejada aqui. E aqui a linha de centro. Tá pronto a peça. Para fechar aqui com chave de ouro, a gente está vendo que ela é um espelho uma da outra. Você coloca uma linha de simetria nessa peça para ela ficar bonita. Linha de simetria a gente faz colocando essa ligação de terra aí, ó. E é isso aí, gente. Bora fazer os desenhos.